Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas os colegas e as colegas. Nós iniciamos aqui mais uma aula, né, do nosso período letivo excepcional da UFAL, da disciplina de Filosofia Política, e hoje nós vamos conversar sobre a teoria do reconhecimento de Axel Honneth, né, o texto dele, o livro Luta por Reconhecimento, né? Lembrando que existem outros teóricos, né, que também tratam dessa questão do reconhecimento e recorrem a Hegel, né, já iniciando assim a aula antes de tratar especificamente da teoria do Axel Honneth, né, a gente lembra que, por exemplo, o próprio Habermas, ele, em alguns textos mais jovens, né, para a reconstrução do materialismo dialético, tem outros textos que ele trata, né, se reporta a Hegel, né, ao jovem Hegel, né, mas sempre ele se reporta quando vai falar da questão da interação, do reconhecimento, essa coisa toda, ele se reporta ao Hegel do período de Iena, né, anterior à fenomenologia do espírito. Você tem um autor, muito famoso, inclusive o Sartre, né, ele se reporta a ele em alguma obra dele anterior, né, e que é o Franz Fanon, né, muito conhecido. E também o próprio Axel Honneth, ele chega em nota, né, chega a comentar sobre o Fanon, né, em sua obra Luta por Reconhecimento, né, tem uma nota lá, vocês podem ver quando vocês estão lendo, né, que ele chega a apontar, a se reportar. No caso do Fanon, ele, que era filósofo também, psicanalista, né, e faz uma reflexão da questão do reconhecimento, né, não mais naquele sentido, por exemplo, de Kojève, que pega, por exemplo, a teoria do reconhecimento de Hegel, né, e aplica, por exemplo, para uma dialética histórica, uma luta, digamos assim, de classes, né, onde o senhor tem um papel, por exemplo, da burguesia e o proletariado teria reportado na figura do escravo, né, mas você tem o Fanon, ele trazendo essa herança hegeliana e essa reflexão relativa, por exemplo, à questão do reconhecimento, mas ligado, por exemplo, à própria obra, à fenomenologia do espírito, né? Os textos que não são os textos que a gente estava falando aqui do Axel Honneth e que o Habermas também chega a comentar quando vai falar, por exemplo, da obra de Hegel e dizer que o Hegel tinha um direcionamento diferente do que foi dado posteriormente, né? Voltando mais o seu pensamento para uma filosofia da consciência, né? E, como eu disse, para a reconstrução do materialismo histórico, o Habermas, ele coloca a questão da interação, né? A questão da família, a questão também do trabalho, né? Como questões que são essenciais na filosofia do Hegel e que depois ele dá um direcionamento diferente à sua própria filosofia. Essa reflexão ela vai servir, é claro, para todo um desenvolvimento, por exemplo, da obra de Habermas, né, em relação à sua teoria posterior da ação comunicativa, né, onde ele vai tentar resolver as aporias deixadas pela primeira geração da Escola de Frankfurt, que tratam
e analisam a sociedade de uma forma total, do ponto de vista histórico e social, a partir de uma razão instrumental, né, e o Habermas, ele vai, além da razão instrumental, né, ele vai propor uma leitura dual, no caso aí, né, em relação à sociedade, né, partindo também para uma leitura do ponto de vista das relações comunicativas, né, que seria a própria razão comunicativa, a própria ação comunicativa, né, do mundo da vida. É claro que na obra primeira que a gente tratou aqui, que foi Crítica do Poder, a Crítica do Poder de Axel Honneth, ele faz uma crítica nesse sentido a Habermas, né, de dizer que o Habermas é uma ficção, né, ele querer falar de um tipo de racionalidade ou querer tratar as relações comunicativas como se nelas não existissem relações de conflito e de poder, né? E a questão do poder em Habermas, ela estava na teoria habermasiana, né? Onde ele divide razão instrumental e razão comunicativa, não é o sistema e mundo da vida. Ele coloca a questão do poder como algo patológico no sentido de que é o sistema que coloniza o mundo da vida, né? O Habermas analisa dessa forma. E o sistema era colocado como um âmbito ausente, né, de normas, né, de normatividade. E o mundo da vida é como um momento que estaria como que ausente de conflitos, né, nesse sentido. Essa é a crítica que o Axel Honneth vai fazer a Habermas, aí na crítica do poder, né. Em relação ao Fanon, né, como a gente falou, ele vai reportar a questão da dialética hegeliana, a questão do reconhecimento. A gente não vai tratar aqui do Fanon, mas ele vai, por exemplo, tratar dessa questão e direcionar, né, a reflexão do reconhecimento para as lutas raciais, né, no caso, né, a questão da pele, né, a questão do colonizador, né, na África, né, e ele chega, inclusive, a colocar que os negros, eles não teriam conseguido, por exemplo, esse reconhecimento através de uma luta. Esse reconhecimento, ele teria sido, digamos que dado, né, ou posto a partir do colonizador, né, a partir do momento que ele passa a reconhecer o negro, né, mas que não foi resultante de uma luta no sentido da dialética do senhor e do escravo. Ele acaba fazendo essa crítica, né, essa abordagem. No caso aqui do Axel Honneth, a gente vai tratar, por exemplo, da questão das lutas por reconhecimento. A obra dele que a gente está analisando hoje, né, a luta por reconhecimento, ela resulta, né, justamente da reflexão anterior, reflexão prévia, né, que tinha ficado, digamos assim, não em suspenso, mas já direcionado nesse sentido, né, a partir da obra dele anterior, a Crítica do Poder, né. As críticas que o Axel Honneth ele faz a Foucault, né, a Adorno Horkheimer e ao próprio Habermas, né, elas, em relação à questão do poder, em relação à teoria crítica e em relação à perspectiva, né, que o Axel Honneth
passa a direcionar e a focar já em crítica do poder, né, elas são ou são retomadas de uma outra forma, né, porque aqui em luta por reconhecimento é o Axel Honneth, ele vai tentar construir uma teoria, né, crítica, uma teoria da sociedade que, né, não mais leva em conta, por exemplo, uma luta, por exemplo, por autoconservação, né, no sentido, ou uma luta, ou um direcionamento, por exemplo, como é dado por Foucault, né, pelo próprio Habermas e pela primeira geração da teoria crítica, né, pela influência, por exemplo, funcionalista ou a própria influência, por exemplo, de um racionalismo instrumental, né, que está presente principalmente na obra dos teóricos da teoria crítica da primeira geração, né, Adorno e Horkheimer, né, mas o Axel Honneth ele pretende construir uma teoria, um tipo de pensamento que leve em conta o fato, né, de que os conflitos sociais, né, são eles que proporcionam, né, ou vão descambar em uma luta por reconhecimento. E a questão das relações de poder, aí elas estão presentes. A gente lembra que Foucault, né, é o primeiro que ele passa a tratar, digamos assim, nesse sentido, posteriormente aos teóricos da primeira geração, Adorno e Horkheimer, quando ele vai criticar a mera visão, né, funcionalista ou de uma razão instrumental, né, que analisa, né, a sociedade de uma forma onde a questão social, a questão das relações intersubjetivas, elas não são levadas em conta, mas só o sistema, né, cujo poder, né, cuja força, né, o próprio capitalismo, né, as relações de poder, né, as relações capitalistas, elas não dão espaço, por exemplo, para os movimentos sociais, para a subjetividade humana, no sentido de se rebelar e contra as relações de injustiça, as relações sociais, e procurar se emancipar, né? E aí, essa questão, por exemplo, ela passa em um segundo momento a ser vista de uma boa forma a partir do momento que ele passa a se reportar a Foucault, né, e vê que Foucault trata, né, as relações intersubjetivas, relações sociais, né, digamos, a partir de uma teoria, né, da ação, onde está presente a questão dos conflitos, mas que em Foucault, por exemplo, os conflitos sociais, né, eles são ininterruptos, né, os indivíduos estão agindo de uma forma estratégica, né, buscando cada um, né, conservar, né, a sua vida e se manter no poder, né, do ponto de vista social. Então, são relações estratégicas, né, onde não está presente na reflexão de Foucault a questão da normatividade. Ele vê, por exemplo, as normas sociais, os valores, a questão da moralidade e do direito como uma mera fachada, né, onde se é utilizado, né, tal normatividade para, né, oprimir, né, para mascarar a realidade, na verdade, né, do poder, né. Então, a partir de Habermas, a questão da normatividade, a questão das relações intersubjetivas, ela está presente, né. Só que o Habermas, ele não reflete essa questão
das relações de poder, né, em relação ao próprio mundo da vida, como a gente dizia, né. Parece que o mundo da vida, Lebenswelt, né, e as relações intersubjetivas, é como se em Habermas apenas o sistema, né, ele invadisse, né, e essa invasão no mundo da vida, ela proporcionasse, né, determinadas patologias sociais, né, mas as relações de conflito, do ponto de vista intersubjetivo, elas não são articuladas por Habermas, né, no sentido de fazer uma reflexão a esse respeito, né, em relação à própria questão do poder, né, imbricada nas próprias relações sociais. Então, veja, em luta por reconhecimento, né, o Foucault, né, primeiramente o seguinte, né, você tem uma discussão antes de chegar a esse ponto, né, da reflexão que o Axel Honneth vai fazer, por exemplo, em relação à, à retomada que em luta por reconhecimento, em vez dele fazer uma retomada e uma releitura dos próprios filósofos que ele estava tratando, né, e uma crítica a esses filósofos, né, contemporâneos, o caso do próprio Axel Honneth, ou do próprio Horkheimer Adorno, do Foucault e do Habermas, né, ele vai retomar toda a história da filosofia moderna, né, e ele vai se reportar àquela discussão da filosofia moderna, né, dos teóricos, dos grandes teóricos, né, no sentido de mostrar que Maquiavel, por exemplo, Hobbes, né, eles passam a relacionar a questão do poder e as relações sociais, né, a partir, né, de uma luta por autoconservação, né? E o Honneth, ele vai mostrar que o paradigma e o caminho que ele vai seguir é outro, né? A luta por a luta em sociedade, as relações conflituosas, intersubjetivas, né, no mundo da vida, elas se dão, né, a partir de uma leitura hegeliana, né, do jovem Hegel, né, do período de Iena, entre 1802, 1806, né, ele tem uma leitura aí onde ele relê, né, o Hegel, né, e coloca a questão da luta por reconhecimento como chave, né, e base da sua teoria, né. Então, o Hegel, né, ele, posteriormente, ele vai escrever a Fenomenologia do Espírito, em 1807, né, e o Hegel mais maduro, ele tem os princípios da filosofia do direito, onde ele vai tratar da questão do direito, né, e das instituições sociais, a partir de uma eticidade, e a leitura que tanto Habermas como Axel Honneth faz, né, que não é a minha leitura, eu acho que eu li Hegel há algum tempo, é de que o Hegel ele descambaria, né, a partir posteriormente aos escritos de Iena, né, a partir da fenomenologia do espírito, num certo subjetivismo, né, ou numa filosofia da consciência, onde a presença do espírito, e aí é vista por eles, né, como espírito subjetivo, e a consciência, né, ela teria uma, uma entonação maior na obra dele. É claro que, atualmente, o Axel Honneth ele tem uma visão em relação à sua própria obra, onde ele reporta, a partir de 2010, 2011, o Direito da Liberdade, ele vai reportar, né, a filosofia do direito de Hegel, né, que é um texto maduro justamente para tratar da questão do reconhecimento, ou melhor,
da liberdade, né, das relações sociais a partir do ponto de vista das instituições sociais, né, da eticidade, no caso, hegeliana, tal como ele trata na obra dos princípios da filosofia do direito, levando em conta as relações pessoais, as relações íntimas, as relações familiares, a sociedade civil, né, e o Estado, né, como momentos importantes, né, para fazer uma análise da questão da sociedade, do reconhecimento do indivíduo, da sua autorrealização social enquanto ser humano, enquanto pessoa dentro dessa moldura ética, da eticidade, né, que é importante na reflexão do Axel Honneth, né, onde o indivíduo, onde a relação entre subjetividade e sociedade está bem presente, né, e eu estava querendo comentar anteriormente, acabei não entrando nessa questão, que posteriormente à luta por reconhecimento, né, isso vai ser objeto da nossa próxima aula, alguns teóricos vão fazer algumas críticas, né, em relação à teoria do reconhecimento do Axel Honneth, mas não é bem o caso, que a gente vai tratar aqui agora, é o fato de que uma das maiores críticas em relação, por exemplo, à teoria do reconhecimento do Axel Honneth é a sua colega, né, que trabalha com ele é alemão, né, lá de Frankfurt, né, diretor lá da, da escola de Frankfurt, né, posteriormente a Habermas, mas ele dá aula na universidade lá de Colômbia, onde a Nancy Fraser, a Judith Butler, esse pessoal que trata, né, a teoria crítica de uma outra forma, né, e a gente vai tratar tanto aqui da Judith Butler como da Nancy Fraser ainda, né, mas uma questão que, por exemplo, vai ser muito discutida e que a gente vai chegar a tratar é que uma das críticas, por exemplo, que é feita à teoria do reconhecimento de Axel Honneth por Nancy Fraser, né, é o fato de que ela, né, diferentemente de Axel Honneth, ela vai fazer uma reflexão crítica em relação à questão do reconhecimento e colocar, né, a questão da redistribuição, né, a questão das questões materiais, das lutas materiais, como o marxismo faz, né, por condições melhores de vida, como algo separado das próprias relações de reconhecimento. Isso o Axel Honneth não faz, né, ele coloca, por exemplo, o fato de que as lutas por melhores condições, por exemplo, dos trabalhadores, por a questão redistributiva, por injustiças nesse sentido, por exemplo, no mundo do trabalho, elas também seriam lutas, né, que estariam presentes, ou o momento do reconhecimento ele é prévio, inclusive, em relação a essas próprias lutas, né. A gente teve esses dias, né, essa teoria, eu acho, do Axel Honneth, eu acho ela extremamente importante para analisar questões como a que nós vimos, por exemplo, esses dias, né, de racismo, né, onde os indivíduos eles são desrespeitados, não são reconhecidos como iguais em sociedade, né. A gente viu o caso daquele senhor que estava com sua esposa no supermercado, tudo bem que teve lá um desentendimento com segurança, mas ele era um cliente, né, com certeza se ele fosse alguém branco, bem vestido, o segurança não teria espancado até a morte e matado, né, como se fosse alguém que estava ali travando uma guerra com um inimigo, né, como alguém que vai para a guerra e trava uma guerra com um inimigo externo, né. Mesmo que o segurança ele
fosse policial, mas ali ele estava em outro trabalho, né, como segurança, e mesmo as abordagens policiais, no sentido de chegar, fazer com que o indivíduo chegue até a morte, né, e não simplesmente de paralisar o indivíduo que eles estão considerando como uma ameaça, né, é, é muito é muito triste ver, por exemplo, uma cena daquela, né, onde o indivíduo, né, com 4 filhos, a esposa, e parece que sempre fazia compra ali, ele é assassinado, ele é morto, né, não justifica qualquer ação, mesmo que ele fosse um criminoso, né, estivesse ali fazendo algum tipo de arruaça, alguma coisa, não parece, não foi o caso, assim, teve uma desavença lá e tal, mas você chegar a ver uma situação daquela, presenciar, e o pessoal considerar, muitas vezes, os seguranças, as pessoas que estavam ali do próprio supermercado, considerar como algo normal, né, uma ação daquela, né. Então, nós vemos que, por exemplo, a gente fala de cidadania, de relações de igualdade, somos todos iguais diante da lei, não sei o quê, somos todos cidadãos, e no momento desse é que você percebe a questão da desigualdade, né, da desumanidade, porque algumas pessoas em sociedade, pela cor da pele, pelo grau de instrução, principalmente pelo poder aquisitivo que têm, elas são consideradas, né, inferiores ou cidadãos de segunda classe, né, e tratadas dessa forma, né. Então, a relação dessa questão que eu estou discutindo aqui com a teoria de Axel Honneth, ela tem tudo a ver, né, porque a teoria do Axel Honneth, né, como eu disse, se baseia, né, na, na questão do reconhecimento abordado por Hegel, lá no período de Iena, e que ele vai transformar essa ideia hegeliana na nossa, no nosso momento atual, a partir da, da, da psicologia de Mead, né, dando uma abordagem, digamos assim, mais empírica, né, para essa teoria, a partir de toda a discussão que o Mead faz em relação ao eu, me, né, aquela questão do indivíduo, né, das relações do indivíduo em sociedade, né, das relações, toda a abordagem que ele coloca na sua psicologia, e que dá uma característica mais empírica e mais atual, inclusive, a própria ideia hegeliana de reconhecimento, né, ela leva em conta essa questão, né, de uma fenomenologia, né, de padrões de reconhecimento e formas de desrespeito que o Axel Honneth coloca, né, na sua obra, né, mostrando que os indivíduos que vivem em sociedade, né, eles, quando são desrespeitados, são injustiçados, passam por humilhações, por sofrimentos, né, passam por injustiças, né, no decorrer da sua vida, né, e a sua integridade física, psicológica, ela é, ela é desrespeitada, ela é agredida, ela é violentada, né, esse, esse indivíduo, né, ele, né, passa a sofrer, né, e esse sofrimento, ele pode, né, ele não disse que deve, ele pode acarretar, né, lutas sociais devido à revolta, né, devido ao sofrimento psíquico que é causado nesses indivíduos, né, do ponto de vista individual ou de grupo, né, pode levar a justamente a lutas sociais para que seus direitos, para que eles, como um ser humano, como pessoas, né,
sua dignidade ela seja respeitada. A gente tem visto, né, durante todo esse período de pandemia, né, tanto aqui no Brasil como países, né, como os Estados Unidos, né, o caso daquele ex-segurança, né, negro que entrou numa loja para comprar um cigarro e que parece que estava com uma nota falsificada, e isso foi motivo para ele ser tratado daquela forma, né, e inclusive ser morto, né. Então, no Brasil também acontece da mesma forma, né, e aí a gente vê autoridades, né, como o vice-presidente e o próprio presidente aceitarem, né, a ideia, ou colocarem, né, se exporem dizendo que no Brasil não existe racismo, né, e aqui essas questões elas são resolvidas, que isso aí é uma questão que só existe, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outros países, e que o que o pessoal quer importar, né, essas questões para cá, né, é até motivo de desdém, né, é até ridículo, né, uma posição dessa, né, porque o racismo, né, as relações de desrespeito, de humilhação, né, para com pessoas mais pobres, mestiços, negros, descendentes de índio, né, pessoas que a sua própria característica demonstra que tem um poder aquisitivo menor, né, são discriminadas, né, pelo fato de que são pobres, né, devido à própria história, né, que já mostra, né, de, de escravidão, de humilhação que se teve nesse país e que não se resolveu, né, da forma como deveria ser resolvida, né. Eu estava vendo o, o Greg News, né, o Gregório, do Vivier, né, que é um humorista que tem aí no YouTube, muito interessante, muito inteligente, ele colocando essa questão, né, que da noite para o dia, né, autoridades, quando aboliram a escravidão no Brasil, mandaram a última gravação que ele fez, né, ele coloca essa questão, né, eles passam a reportar, né, em documentos e a querer negar, né, que tenha existido, inclusive, escravidão no país, né, ou seja, tem que se apagar, tem que se esquecer, né, de uma vez por toda, como se nunca tivesse existido, né, e o autoritarismo, a forma como é tratada a coisa, sem se resolver o problema social da pobreza, da miséria, né, dessas pessoas que ficaram ao relento aí, sem ter condições de sobreviver dignamente, né, no período em que se aboliu a escravidão nesse país, né, então passa-se a tratar a coisa, né, como se nunca tivesse existido, né? Então, as relações nossas em sociedade aqui no Brasil, elas são mascaradíssimas, né? Mascaradíssimas. O indivíduo todo-poderoso, né? Branco, rico, poderoso, ele chega, né? E ele simplesmente quer que se mascare e que o indivíduo que sofre, o indivíduo que sofreu, o indivíduo que passa por problemas no sentido de ser humilhado, de ser respeitado, de ser vítima de injustiça, de violência, inclusive de opressão de todas as formas, ele tem que aguentar calado e nem ter o direito de se rebelar, né? Porque se nega, né, esse direito, né? A partir do momento que se nega um Estado real, né, de fato, né, presente, né, no nosso país e que só formalmente, né, se
se emancipou determinados grupos, né, ou determinado grupo da população, mas a situação de opressão, de miséria e de escravidão continua, né, no sentido de que o indivíduo, ele, né, tem que mendigar por um trabalho, tem que se humilhar para poder tentar sobreviver socialmente, e é sempre desrespeitado e tratado da forma mais autoritária, mais indigna de respeito, né, em relação às pessoas que são formalmente, né, consideradas cidadãos dessa terra, desse país, né. Então, a teoria de Axel Honneth, no seu livro Luta por Reconhecimento, né, eu vou passar, porque a gente está estudando esse texto aí, e eu vou passar a obra, né, eu tenho ela em PDF para vocês também, para que vocês acompanhem a leitura, além dessa tese que a gente tá lendo aí, está tratando agora no momento, né. O texto tem em português, né, eu tenho ele em PDF, e como eu disse para vocês, né, eu vou enviar aí para o grupo, né, pelo WhatsApp, para que vocês leiam e possam acompanhar a própria abordagem feita pelo Axel Honneth, né, sem precisar recorrer, né, a comentadores, apesar de que a gente está também utilizando comentadores, né. Então, o Axel Honneth, ele, na obra, ele faz uma análise, né, dessa questão do reconhecimento, partindo das relações do indivíduo, né, as relações de afeto, né, do indivíduo no âmbito familiar, né, então, a relação do bebê, por exemplo, com a mãe, né, ele vai usar a Jéssica e a Jéssica Benjamin e o Winnicott, né, como dois autores, principalmente o Winnicott, né, como dois autores importantes na leitura que ele faz, por exemplo, das relações do bebê com a mãe, né, mostrando que, em contraposição, por exemplo, à teoria freudiana, a relação da teoria aí que ele faz, a teoria que ele se utiliza, que não é a teoria freudiana ou lacaniana, que trata a coisa de uma forma meramente psicológica, né, a questão do consciente, do inconsciente, de toda aquela coisa da, da, da toda aquela abordagem, toda aquela conceituação que o Freud faz, ou o Lacan quando retoma o Freud, mas ele vai, né, tratar, né, a partir da teoria de Winnicott, né, essa relação do bebê, que é uma relação intersubjetiva, né, com a mãe, né, onde, num primeiro momento, você tem o bebê que não se distingue, por exemplo, em relação à sua mãe como um ser independente, né, e passa depois nos momentos em que a mãe não tem tempo de cuidar e vai tratar de fazer alguma outra coisa, e o bebê passa a se revoltar e tal, a criança, né, e ela vai ver que aquela pessoa, né, que trata dela com carinho, com amor e tal, é alguém que tem uma independência, né, e que não está totalmente à disposição em todos os momentos, né, mas ela, né, ela tem uma independência relativa, né, e a partir dessa relação, né, do bebê com a mãe que ele vai mostrar, né, e chegar no momento em que mostra, né, que essa relação de afeto, né, com a pessoa que cuida, né, da criança, ela é importante para uma autossegurança, né,
para a ideia de segurança que o indivíduo tem, né, e de autonomia que ele vai criar durante toda a sua vida, né. Depois, a questão do respeito, né, social que os indivíduos têm, né, que é proporcionado pelo direito, né, pelas leis, né, que devem levar em conta essa questão do respeito do indivíduo, né. O direito trata, na época moderna, né, os indivíduos como iguais universalmente diante da lei, né. Então, a questão se a sociedade ela não trata as pessoas com respeito, eles não são realmente consideradas iguais e dignas de respeito diante da lei, então isso também ofende o indivíduo, né? Isso é motivo justamente para que ele também sofra do ponto de vista psicológico, né? Se o indivíduo também socialmente não é proporcionado uma estima, né, por uma função que ele executa, por um trabalho que ele tem socialmente, né, se ele não se sente valorizado e respeitado naquela função, naquela profissão que exerce, né, aí eu pensei muito, principalmente professores, né, nós professores no Brasil, né, eu quando estive morando lá no Canadá, eu vi a diferença de como o professor é bem pago e bem tratado socialmente, né, como autoridade e alguém digno de respeito. Aqui no Brasil você tem professores levando uma vida miserável, né, principalmente professores que não, a gente ainda, entre aspas, poderia se considerar ainda um pouco privilegiado pelo fato de ser professor universitário, ter um salário relativamente bom, né, considerado, comparado ao salário de outros trabalhadores, né, de outros professores que estão mais, você vê que a estima que tem, por exemplo, um professor e outros profissionais no Brasil, né, que tem que trabalhar o dia todo, né, ganham pouco e não são valorizados por aquilo que faz, né, isso também acarreta, né, um desrespeito, um problema, né, em relação à sua própria autoimagem, em relação a, ao se sentir reconhecido dignamente como um ser humano. Essas questões, elas são tratadas por Axel Honneth, né, na sua filosofia, na sua teoria da luta por reconhecimento. Aqui na UFAL, principalmente, eu tenho uma certa, não dificuldade, né, mas de conversar, mas eu vejo que tem alguns colegas que eles ainda hoje são um pouco radicais, né, no sentido, ainda hoje, né, com toda essa discussão social da filosofia política, tanto em países mais desenvolvidos do ponto de vista econômico, como os Estados Unidos, Europa, mas também em países mais pobres como o nosso, você vê essas questões que são questões que a gente pode chamar de uma filosofia do reconhecimento ou filosofia da diferença. Por que da diferença, né? Porque em vez do liberalismo, por exemplo, clássico, que tratava todo mundo igual diante da lei, né? Grupos sociais, né, a partir principalmente dessa nossa entrada no século XXI, né, no final do século XX, início do século XXI até hoje, passam a reivindicar o direito à diferença, né? Você ser tratado igual a partir da sua diferença, pelo fato de você fazer parte de uma minoria que historicamente sempre foi desrespeitada. Aí você tem negros, você tem índios, você tem as próprias mulheres que tiveram que lutar para poder trabalhar, para poder conseguir um salário igual aos homens, né? Porque historicamente as mulheres eram oprimidas, tinham que casar com aqueles sujeitos que eram escolhidos pelos seus pais, né?
e não podiam trabalhar fora, não podiam ter independência, porque o marido passava a ser o novo senhor, né, quase que o novo pai dela, né, tinha aquelas questões de dote, né, mas tem... Então, você vê que as mulheres, apesar de, quando a gente fala de minoria, não é pelo número que tem, não, né, porque tem mais mulher do que homem, inclusive, comprovadamente, eu acho que no mundo, no Brasil, né, mas pelo fato de, né, socialmente terem sido oprimidas, né, vítimas de opressão, né. Então, você tem toda a luta contemporânea pelos direitos humanos. Eu ainda estou presidindo aqui o Conselho Estadual de Direitos Humanos, né? Ele é criado por uma lei aqui no Estado, e ele tem representação de vários grupos da sociedade. Então, você tem grupos de mulheres, de trabalhadores, de vários sindicatos, você tem grupos LGBT, né? Tem vários grupos, né? De organizações de movimento negro, movimento, né? De trabalhadores, das mulheres, de criança, adolescente e tal, de idosos, né? São indivíduos considerados alguns vulneráveis, né? Pelo fato de, por exemplo, uma criança, um idoso, um indígena, né? São pessoas vulneráveis, né? Socialmente, e tem grupos que são considerados minorias, né? Então os gays, as próprias minorias étnicas, né? E são consideradas minorias, e aí você tem essa questão da dignidade, a questão dos direitos humanos, né? Tudo isso ela está envolvida nessa questão dessa reflexão do reconhecimento e do respeito para com o ser humano, com a sua dignidade. Isso é muito importante, né? Aí eu vejo alguns colegas, né, muito radicais, assim, no sentido de que, principalmente alguns colegas professores mais antigos, dizerem, isso é um problema lá do primeiro mundo, né, é uma questão da burguesia, isso, a luta principal é só a luta marxista pelos direitos, ou marxiana pelos direitos dos trabalhadores. É uma luta importante, a luta por melhoria pela qualidade de vida dos trabalhadores, do ponto de vista da teoria crítica e da própria abordagem de uma filosofia política, ela é importante, porque se os trabalhadores não lutam para que terem melhores condições de vida, melhores salários, direitos, essa questão ela é importante, mas a questão, né, do estigma que tem determinados indivíduos, que são considerados não iguais, cidadãos de segunda classe, né, são considerados quase que, digamos, inferiores mesmo em relação a outros indivíduos, né, que têm um poder aquisitivo melhor, né, que tem são descendentes de europeus, né, que são brancos, né, que são... Então, a forma de tratamento, por exemplo, que um policial trata determinados indivíduos na Ponta Verde e tratam na periferia, ela é muito diferente. E isso precisa ser objeto de análise das teorias políticas da própria filosofia. E é o que se propõe a teoria crítica, né? A questão da teoria do reconhecimento, tal como Axel Honneth coloca. Então, é uma discussão importante, né? Eu disse para vocês anteriormente que a gente, nas próximas aulas, ainda eu vou trazer um texto aqui sobre feminismo e marxismo, uma discussão entre Nancy Fraser e Judith Butler, né? Onde é um texto pequeno, né? E a gente vai tratar dessas questões, mas também da discussão que a gente vai fazer, né, entre
o próprio Axel Honneth e é, a própria Nancy Fraser ao criticar essa teoria, né, do reconhecimento de Axel Honneth. Então, veja, a questão que é colocada por Axel Honneth é que em qualquer momento, né, da vida que o indivíduo, né, desde criança, né, passando pelas suas relações sociais de trabalho, né, as relações do mundo da vida, desse contexto ético, da eticidade, como fala o Hegel, né, se o indivíduo, né, ele não é respeitado o seu direito, né, e aí ele tem uma intuição em relação ao próprio conceito, ao próprio contexto social, né, uma intuição de que o seu direito, quando ele não é reconhecido, quando ele é desrespeitado, né, quando uma criança sofre, ou um adulto com tortura, né, quando o seu corpo, né, está sendo violentado fisicamente, qualquer pessoa, né, aquilo ali vai trazer traumas, né, para o resto da vida da pessoa, né, aquilo ali causa um problema psicológico, né, e esse indivíduo, ele passa a agir de uma forma insegura, ele não vai ter uma segurança social como uma pessoa que teve uma vida, né, excelente no sentido de ter as melhores condições de vida e de educação e de alimentação e de respeito social, né, dos outros em relação a ela, né. Da mesma forma, socialmente, quando o indivíduo é visto com desconfiança, né, talvez tenha sido o caso, inclusive, daquele indivíduo lá, ele, né, tinha lá um jeito lá de ser, era de uma determinada galera lá que gostava de ir para o jogo, né, aquela questão pessoal aqui, por exemplo, em Alagoas, e a própria polícia no geral ainda é preconceituosa no Brasil, pelo fato do indivíduo ser aquele tipo meio todo tatuado, determinada forma de se vestir, de andar, né, determinada forma de agir, há um certo preconceito que a gente não vê, por exemplo, em outros lugares, em outros contextos, onde a população é mais educada, né, e aí você une isso à questão de que esses indivíduos, eles historicamente sempre foram vistos com desconfiança, né, e tratados de uma forma vergonhosa e desrespeitosa, né. E no caso aqui do Brasil, principalmente, você tem a população que é mais pobre, é a população que foi deixada ao léu, né, a partir do momento que foi abolida a escravidão, né, lá pela princesa Isabel, tá, a gente conhece toda aquela história, né, aboliram, né, os interesses lá da Inglaterra e do capitalismo eram outros, a gente conhece a história, né, mas a forma como o nosso país principalmente trata e a forma como foi estruturado, por exemplo, a própria polícia aqui, que deveria ser objeto, né, de uma, de uma discussão com a sociedade, de uma reformulação, porque a polícia no Brasil ela tem uma característica, inclusive, diferente de outros locais. Ela é militarizada e ela é usada e trata o cidadão como, às vezes, como um inimigo de guerra, como um militar quando vai para a guerra e trata aquele inimigo lá, aquele rival de um outro país que está ameaçando um determinado país, ou o nosso, como inimigo. É muito diferente a relação é, que deveria ser, né, para se tratar com os cidadãos, as pessoas que vivem, né, dentro de um determinado país, que são considerados cidadãos daquele Estado, né, é muito diferente, né, e deveria se tratar, né, e se discutir isso com mais cautela, com mais tempo, né, com mais intensidade no nosso país, né, porque uma coisa é você ser filho, ser parente, ser militar,
né? Ou você ser alguém de uma classe bem abastada, né, socialmente bem vestido, com posses e tal. Outra coisa é um indivíduo que, pelo fato de ser pobre, andar mal vestido, né, ser de determinados ambientes, né, ou mora em determinados bairros mais pobres, né, e aqui no caso do nosso país, né, principalmente os descendentes de negros, de índios, né, que foram, seus antepassados foram escravizados, né, então a relação é totalmente desrespeitosa, né, mas isso não é só em relação à questão do indivíduo que é negro, que é descendente ou que é índio, né, o indivíduo que é pobre, né, a questão, por exemplo, da dignidade humana, a forma preconceituosa, moralista, como, por exemplo, os grupos, né, LGBTQI, né, grupos homossexuais, pessoas transexuais, né, são tratadas, né. É uma forma, até hoje mesmo, com todas essas questões da lei, da pressão que se é feita, né, e ser considerado crime, determinado preconceito, inclusive estipulado na lei e tal, mas, né, nós vemos que o nosso país, né, ele ele é um país doente, no sentido de que ele precisa melhorar muito para as relações sociais serem consideradas, né, dignas e iguais entre todos os cidadãos, né, de forma respeitosa. Então, uma coisa um indivíduo, né, que é hétero, né, que é branco, que é rico, que tem lá a sua família estruturadinha conforme os padrões sociais e morais estipulados pela sociedade, né? E outra coisa é o indivíduo, né, que tem a sua sexualidade, a sua cor da pele, né, o seu nível de vida econômico considerado, né, inferior ou não igual pela sociedade e tratado com discriminação. Então, essa é uma questão que a teoria, né, do reconhecimento de Honneth, né, ela, ela vai focar, né, como algo importante que se discuta, né, do ponto de vista da teoria da filosofia política, da teoria crítica, porque a emancipação social e a dignidade humana e o respeito e a valorização, né, do ponto de vista, seja do ponto de vista jurídico, da própria estima social, da contribuição que os sujeitos dão socialmente, elas são bastante importantes, né, para a autorrealização do indivíduo, né, enquanto ser humano, enquanto pessoa. A gente vai continuar com essa discussão, né, nas próximas aulas e espero que vocês, como eu disse, além do texto que a gente está trabalhando, eu vou deixar aí no grupo, né, o texto do Axel Honneth, Luta por Reconhecimento, para que a gente possa fazer a leitura e a questão dos relatórios que eu estou pedindo para vocês, né, e nas próximas aulas a gente vai voltar a discutir, né, e vamos também tratar, como eu disse para você, da discussão posteriormente entre o Axel Honneth e a Nancy Fraser, as críticas que ela faz à teoria habermasiana, e também tem um texto, como eu disse para vocês, da Judith Butler, né, sobre, com a Nancy Fraser, a discussão entre feminismo e marxismo, né, que acaba tendo uma certa relação, né, com essas discussões
que a gente está travando aqui em torno da questão do reconhecimento. Ok, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer comentário a fazer, fiquem à vontade para a gente tratar agora nesse momento e partir para um momento de discussão, tá certo?